Feedback ainda é uma dúvida para você? Saiba que essa é uma questão que pode transformar tanto o desempenho individual como o do teu time. Por isso, vem comigo nesse vídeo e resolva esse problema agora. Eu sempre digo nos meus treinamentos que o feedback, se você investir nele, você talvez possa reduzir os investimentos feitos em treinamento e desenvolvimento. Porque feedbacks bem dados, gente, capacitam a tua equipe, ensinam, fazem o desenvolvimento do teu time. Por isso não dá para abrir mão de fazer feedbacks eficazes, de fazer feedbacks com técnica, com estrutura. Eu vejo muitos líderes dizendo assim: Marta, eu não tenho problema para dar feedback. Quando eu vou acompanhar ele fazendo um feedback, o feedback está totalmente inadequado. Ele não apresenta o que de fato precisa vir naquela conversa. A pessoa acha que se ela disser assim, olha, você está fazendo isso aqui errado, ela deu um feedback. Não, você só apontou, só fez um julgamento, você não deu um feedback. Existem autores e algumas linhas de trabalho que nem gostam mais da palavra feedback. Eu ainda utilizo e acho que ela precisa fazer parte da nossa cultura, não de uma forma a dificultar, mas de uma forma a ser comum, a ser normal na nossa relação. A importância do feedback numa cultura é exatamente isso que acabei de falar. O resultado é muito transformador. Então, Marta, o que é um feedback bem feito? O que é um feedback eficaz? Primeiro, que o feedback ele nasce na confiança entre líder e liderado. Se essa confiança não existe, por mais que você tenha técnica, o feedback não será tão eficaz. Então é muito necessário que você desenvolva um relacionamento de confiança. E como é que eu desenvolvo um relacionamento de confiança? Com clareza, com transparência, com respeito. Tudo isso vai impactando nesse relacionamento. Tendo um relacionamento de confiança, próximo passo é você trazer para esse feedback fatos, dados, evidências. As evidências, elas vão facilitar para que a pessoa que está recebendo o feedback entenda onde ela está errando ou onde ela está acertando. Porque, afinal de contas, o feedback tem que ter equilíbrio entre feedbacks positivos e feedbacks corretivos. Se a gente só dá o corretivo, isso também atrapalha na criação de uma cultura de feedback no meu negócio. Se eu só dou o positivo, por outro lado, eu posso estar desconstruindo a oportunidade de alguém aprender e crescer e se transformar. Por isso, o equilíbrio entre positivo e corretivo é tão importante para nós. E aí, qual que deve ser uma estrutura de um feedback bem dado? Posto a evidência, posto a situação, você pode usar uma ferramenta que se chama SCI, que é situação, comportamento e impacto. Tem a situação. Qual é a situação? O meu colaborador chega atrasado todos os dias no trabalho. Qual é o comportamento? Ele chega atrasado, entra na sala, às vezes busca informações que já deveriam ter sido passadas pelo cliente, às vezes ele nem se explica e às vezes ele tem um comportamento relapso em relação ali aos demais. Qual é o impacto? O impacto que isso pode estar contaminando os outros colegas, né? Pode estar atrapalhando os outros colegas, achando que isso é o normal do nosso trabalho. O impacto pode ser no cliente, quando eu não faço a entrega que eu deveria. O impacto pode ser, inclusive, na relação líder-liderado, onde eu perco a confiança nesse colaborador, já que eu não posso contar com ele no horário que eu acordo. Então, quando eu vou dar um bom feedback para esse colaborador, eu preciso trazer todas essas informações. Se o seu feedback não tiver esses 3 grandes marcos, possivelmente o seu feedback não está sendo eficaz. Porque se você só chega e fala, pô, cara, todo dia você está atrasado, tá, beleza. Se o cara não se importa com o horário, isso para ele não vai passar de um simples incômodo. Mas se você dá para ele a importância dele cumprir o horário, provavelmente ele vai se engajar melhor. Por isso, gente, o feedback precisa ter um espaço onde você traga essa clareza e essa transparência. E ele precisa estar muito embasado numa relação de confiança. E uma pergunta que me fazem com muita frequência é sobre a frequência. Tem uma frequência ideal de feedback? Eu oriento todas as pessoas que eu treino no seguinte ponto. Os feedbacks mais formais devem ser feitos de acordo com as instruções da empresa, né? Tem empresas que fazem isso a cada 6 meses, tem empresas que fazem isso a cada 3 meses. Mas o que eu quero te dizer é que isso é o feedback formal, é o feedback, inclusive, que pode estar muito alinhado com as avaliações de desempenho e competência. O meu feedback, aquilo que eu acredito, que eu acho que faz diferença, ele pode ser, de repente, diário. Por quê?
Dependendo da relação que vocês têm, diariamente vocês terão situações que precisam ser elogiadas ou corrigidas, situações que vocês precisam ver sendo transformadas. Então, o feedback passa a ser realmente um membro da cultura. Ele passa a ser um hábito entre vocês, entre líder e liderado. E não se engane, meu caro líder, o liderado também deve e precisa ter abertura para dar feedback para você, para que ele também te traga os pontos de vista dele e as questões que precisam ser diferentes em relação à tua gestão. Por isso, é muito legal a gente transformar o feedback em cultura, porque ele vira um modelo de conversa e não aquela situação em que a gente tem medo, né, de ir para a sala e dar um feedback e conversar sobre alguma coisa. Quanto mais a sua cultura for de confiança, respeito e transparência, mais você vai ter esse feedback como parte da normalidade no dia a dia do teu negócio. Então, bora colocar essas estratégias em prática agora? Se inscreve no meu canal, ativa o sininho, manda seu feedback para mim sobre os vídeos que você já assistiu, sobre o meu Instagram, sobre o meu LinkedIn, eu vou adorar saber. E aplica lá com o teu time, para que o resultado desse time seja diferente. E depois que você aplicar, eu quero saber também, tá bom? Eu te espero aqui, muito obrigada, um grande abraço para você.